Hoje pela manhã nós vimos algumas coisas que Deus estabelece na sua palavra para que nós sejamos livres. Vamos ver se a gente faz uma pequena recordaçãozinha aqui. Efésios capítulo 1, eu estava com o iPad, onde estava tudo anotado. Aí minha filha, eu pus na bolsa dela, e ela foi para casa e levou tudo. Agora eu vou ter que fazer. Agora vamos lá. Efésios, que deu o outro microfone? Que deu o Mário Rocha? Mário Rocha, que dê sua Bíblia. Vamos ver outro microfone. Vamos procurar olhar bem o texto, Efésios 2, 1, 2, 3 e 4. Perdão, Filipenses. Sim. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Bota ler na sua versão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Desde que haja encorajamento. Nós vivemos num mundo de críticas. Nós vivemos num mundo que o feio é mais visto do que o bonito. Onde nós gastamos mais tempo em ver os defeitos do que observar aquilo que pode ser considerado de virtude. Desde que haja uma persuasão de amor, e nós possamos gastar tempo encorajando e persuadindo pelo amor. Desde que haja comunhão fraterna no Espírito, desde que haja benevolência íntima e entranhadas de misericórdia. Uma coisa que vem de dentro do intestino. Supram plena e liberalmente a minha alegria, a nossa alegria, de modo que tenhamos todos uma mesma mentalidade. Tenhamos todos uma mesma capacidade de pensar. A mesma afeição fraterna de amor que não se milindra, que não fica ressentido. A mesma unidade de alma sem qualquer competição. Ser honestos, ser modestos a ponto de termos uma mesma opinião.
Como tudo isso pode acontecer? Como é que eu posso ter esta vida cristã mais leve? Então, o capítulo 5 de Filipenses, o versículo 5 de Filipenses 2 vai mostrar a fórmula. Como nós podemos viver um jogo de frescobol e não um jogo de tênis? Como nós podemos viver uma vida menos chata, menos cri-cri? Como? A receita está aqui. Versículo 5. Cota na sua versão, depois Mário na versão dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Continue até o verso 8. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mário. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito desta condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. Depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Qual é o modelo? A palavra aqui é que eu e você tenhamos o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. É fácil a gente subir para uma posição de honra. Difícil é você descer. Nós sempre estamos, por causa do pecado, numa caminhada de ascensorista, subindo. Esse movimento de baixo para cima é um movimento que nos exalta, que nos mantém cheio de glória. Querer ser importante, reconhecido, isso faz com que a gente se sinta bem. Agora ele diz assim: tende em vocês, ou tenham em vocês, o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Ele estava lá na posição de Deus, mas não se aferrou a essa posição, não se agarrou nessa posição. Não, ele diz: não, eu não vou sair daqui de modo nenhum. Ele não tentou, a palavra que uma versão usa aqui é usurpar. Não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Esta talvez seja a palavra na teologia cristã mais forte, que é o Deus onipotente tornando-se dependente. Preste atenção nessa palavra. Tem alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos que têm gasto tempo para tentar entender aquilo que se chama de kenosis, que é o esvaziamento de Deus.
Nós estávamos ainda há pouco ali sentados observando essa beleza aqui. Normalmente a gente não tem tempo, ficamos presos na cidade vendo carro, prédio, rua. E a gente olha aqui esse plátano já em estado de amarelado, está caindo a folha, já estamos chegando aí, época do outono, inverno, está caindo, temos ainda outras árvores lindas, verdes. Isso aqui fala de uma grandeza, de uma cabeça, um criador. Eu não sei como é que pode alguém admitir que isso aqui foi fruto da explosão do Big Bang. Eu não sei como é que alguém pode chegar a dizer que não tem uma inteligência por trás disso. É um negócio tão perfeito, tão cheio de detalhes. Cheio de detalhes, você pegar um espermatozoide e um óvulo, um espermatozoide só, um óvulo só, e dali, entrando um no outro, formar todos os nossos órgãos e tecidos, ossos, órgãos, cor de olho, tudo está ali dentro. Você dizer que isso aí é fruto de uma casualidade, de uma desordem, uma explosão, de uma casualidade. Há um livro que foi publicado alguns anos atrás em inglês, de um cientista que era ateu, que foi criado numa família que não cria em Deus, e ele foi estudar medicina e química na Universidade de Harvard e se tornou médico, químico. E ele um dia estava atendendo uma senhora de 80 anos e ele perguntou para ela, ela estava com câncer em estado terminal, por que a senhora está tão serena? E ela disse assim, porque quando os meus olhos se fecharem aqui, eles vão se abrir na casa do meu pai. Isso aqui tudo é provisório, Dr. Francis. Aquela noite ele não dormiu. Ele disse, eu tenho tantas informações e tantos conhecimentos. E aquela mulher simples disse, quando os meus olhos se fecharem aqui, eles vão se abrir na casa do meu pai. E Dr. Francis começou então a conhecer, a procurar uma Bíblia, e ele depois foi colocado pelo governo americano como o diretor do projeto Genoma, e ele fez todo aquele mapeamento do gene, de todas aquelas ligações AT, GT, CT, ATPT, o negócio de atinina, guanina, citocina, e aquela ligação, quando ele chegou num ponto, ele disse assim, não é possível ser aleatório. Há por trás disso uma inteligência muito grande. E ele escreveu este livro, Porque este cientista crê em Deus. Francis Collins, hoje já com 70 e poucos anos de idade, continua afirmando, tem um Deus por trás de tudo isso. Mas esse Deus que criou todo esse universo, que nós temos aqui um sistema solar que já é grande, que pertence a uma galáxia que tem 100 bilhões de estrelas, que pertence a um conjunto de galáxias de 100 bilhões de galáxias. Agora você para e pensa. Esse Deus que criou tudo isso, resolveu um dia entrar num óvulo e virar gente. Se isto aqui não for grande,
eu não sei o que é grande nesse universo. Um Deus que se esvazia a esse ponto por causa de uma única coisa, chamada amor. Ontem eu estava conversando com o Silas lá no casamento e nós estávamos vendo que às vezes a gente pode dizer, a gente diz assim, Deus é amor, não é? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é o sujeito, é o verbo ser, é, amor é um predicativo do sujeito. Deus é amor, mas eu não posso inverter. O amor é Deus. Eu não posso fazer isso. Na matemática, até o Silas estava me chamando a atenção, na matemática, quando uma coisa é igual à outra, elas podem ser trocadas de posição. E até um teoremazinho fácil que diz assim, se A é igual a B e B é igual a C, logo A é igual a C. Duas quantidades iguais duas quantidades iguais são iguais entre si. Eu não me lembro mais agora. Mas é uma coisa mais ou menos assim. Matemática é fácil, mas é gramática. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus ama gente. E porque Ele ama a gente, Ele se esvazia. E quando Ele se esvazia até onde não podia mais ser esvaziado. Porque Ele se esvazia até a morte, e morte de cruz. Você sabe o que é morte de cruz? Alguém pode me dar o que significa morte de cruz? A Bíblia está falando até a morte e morte de cruz. Por que ele quer dizer morte de cruz? Eu ouvi algum som, mas não sei se alguém estava falando. Porque ninguém pode se crucificar. Ele se esvaziou, ele se humilhou e depois ele foi humilhado. Porque até quando eu me humilho, eu estou no controle. Mas quando eu sou humilhado, eu perdi o controle. Ele se esvaziou, foi uma atitude de despreendimento dele para me alcançar, para nos alcançar. Ele se esvaziou. Depois de ter se esvaziado, ele se humilhou de humano para servo, mas de servo para a cruz, ele foi humilhado. Porque ninguém pode se autocrucificar. A crucificação é algo que alguém faz com outro. E o Deus que tem todo o poder deste universo para criar tudo que houve e que há, se submete a uma situação dessa para vir buscar um cara como eu. Aqui agora o negócio fica grande. Por que o Senhor veio fazer aqui na terra, Senhor Jesus Cristo?
Eu vim buscar você. Me buscar de quê? Eu preciso desmanchar você do que você é. Você é um presunçoso que quer ser mais do que o outro. Você é um crítico que quer ser capaz de ensinar os outros. Você é um ser que tenta encontrar posições mais do que os outros. Eu preciso desconstruir isso em você para que haja possibilidade de uma comunidade formada de pessoas que eu trabalho nelas, esvazio, elas tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma disposição de convivência, ainda que essas pessoas sejam diferentes. A obra do Calvário, a obra da cruz, não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, não é alguma coisa que aconteceu na história e ficou na história. É algo que precisa ser atualizado na experiência de cada um de nós. Eu preciso ser esvaziado. Eu preciso me humilhar. E eu preciso ser humilhado até a morte. E morte de cruz com Cristo. Para que nós possamos viver do jeito de gente como gente deve viver, que é aquilo que o pastor Ariovaldo Ramos bate sempre. Nós podermos viver uns com os outros, sorrindo e amando, sabendo que as pessoas com quem nós convivemos têm defeitos, têm problemas, têm dificuldades, e mesmo assim continuam sendo amadas por Deus. Eu ouvi um pastor pregando sobre casamento e ele disse que o homem é o líder e que o líder é uma carga. Se é uma carga, pesa. O homem é o líder e o líder é um prazer, é uma alegria, é um privilégio. É um privilégio ser humilhado para nos libertar da ideia de comando, da ideia de governo na base de cima para baixo. O governo de Deus é o governo da liberdade produzida pelo amor. Eu não sou obrigado, eu sou despertado a amar você do jeito que você é. E pelo amor de Deus, você ser mudado do jeito que você é, do jeito que Deus quer que você seja. Eu não entendo que a obra da cruz seja o ABC, como alguém outro dia sugeriu para mim. Vocês pregam uma mensagem muito superficial. A mensagem da cruz, ela é apenas o ABC da vida espiritual. Eu digo, meu caro, lamento te dizer, você não sabe nada, e nem eu, deste assunto. Este é o assunto da eternidade, pois o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. E nós, por mais que aprofundemos a obra da cruz, nós estaremos sempre rasos em entender a grandeza desse amor. É isso que desconstrói essas questões de quem é melhor, quem é mais, quem tem condições.
não há santificação de Adão. Eu não posso dizer na minha vida cristã, eu tenho o Espírito Santo como meu ajudador. O Espírito Santo é o guia, é quem comanda, é quem dirige, é quem realiza a obra. E nós não podemos nada. Mas nós não vamos fazer nada? Não. Eu estou crucificado com Cristo e vivo. Não, mas eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se isto não for entendido e não for crido, ou melhor, não for crido e não for entendido, nós não cremos em nada e não entendemos nada. A obra de Deus não é querer que eu evolua, porque não existe evolução de ego. A obra de Deus é extinção de ego para que Cristo viva em nós. Desconstruir-me é um trabalho difícil, que só o Espírito Santo sabe fazer. Para que nós possamos andar como comunidade, como gente sem trombadas, nós precisamos ser realmente desfeitos de nós mesmos e refeitos em Cristo Jesus. Volto a dizer aqui aquelas 4 palavras que o Dr. David Van Dyke se referiu. Primeiro eu preciso me conhecer ou conhecer, mas também eu deixar-me ser conhecido. Quem é você? Eu não sou um espetáculo nem um show. Eu sou um pecador alcançado pela graça de Deus e tenho muitas falhas que muitas vezes eu finjo não tê-las, mas Deus sabe que eu as tenho. E Ele não está decepcionado comigo, porque Ele nunca teve ilusões a meu respeito. E Ele não desiste de mim, porque Ele, tendo começado uma boa obra em mim, Ele vai acabar até o dia de Cristo Jesus. Amém. Eu preciso perdoar e também ser perdoado. Eu tenho certas dificuldades de me perdoar. E outro dia eu vi uma frase que eu fiquei arrepiado, porque é muito parecido comigo. Ela diz assim: perdoe tudo nos outros, nada em você. Isso chama-se onipotência. Eu não posso admitir que falhei. Perdoa tudo nos outros, nada em você. Eu tenho a impressão que isso foi produzido por um dos humanistas mais clássicos desse sistema. Não, perdoe tudo dos outros e perdoe o máximo em você também. Porque Deus em Cristo nos perdoou. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. A terceira coisa que ele disse é: serve e deixe-se ser servido. Tem muita gente que consegue servir, mas não se deixa ser servido. Ele fica incomodado. Você me servir? Não. Deixa que eu só sirva e amar e ser amado.
Eu estava conversando com alguém ainda há pouco que está querendo mudanças na sua vida. Eu quero mudanças na sua vida. Eu quero mudanças na minha vida. Eu estou uma pessoa inconformada. Eu quero mudanças em minha vida. Abandone-se diante daquele que pode fazer a mudança na sua vida. Eu já contei assim basicamente, rápido, mas vou repetir isso. Nós estamos hoje num dia de família e eu vou falar isso aqui. Quando os nossos filhos eram pequenos, nós não tínhamos ninguém da nossa família morando aqui próximo, pessoas mais próximas que pudessem ficar com eles em casa. Nós tínhamos que levá-los para a igreja. Eu era pastor, minha esposa estava acompanhando e nós levávamos os três para a igreja. Criança, enquanto é criança, e nós temos o cuidado dela, nós temos que fazer aquilo que... Então levava os três. E chegava lá, nós não tínhamos departamentos assim tão elaborados, às vezes tinha que ficar lá na sala, no culto, junto, e ficava lá. Levava papel e crayon para pintar, fazer, ficava lá. Uma ocasião, a minha filha caçula, nós estávamos cantando um hino lá, e ela, a mãe tocando piano, e ela lá do lado da mãe, e todos nós estávamos cantando o hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus. E quando se terminou o hino, ela continuou cantando. Minha mãe, eu não quero ir para o estudo, para o estudo eu não quero ir. Quero ser vaqueiro de gado, lá no sul do meu Piauí. Ela saltou cantando, eu digo, olha, só que eu levo uma bronca porque está no sul do Piauí, aí vai. Mas ela ia cantando outro cântico dela, lá do jeito dela. E tinha que ficar lá os filhos. Hoje a gente bota a criança em departamento, não quer que criança fique porque a criança dá trabalho, e nós precisamos começar a pensar como podemos ficar com criança, com o trabalho de criança e controlar a criança de certo modo para que ela também esteja conosco, porque a criança não é um apêndice na nossa vida, é uma bênção. Mas o meu filho agora estava moço e ele talvez quisesse fazer algumas coisas que fosse mais de liberdade, e por causa de ter sido criado na igreja, ele tenha tido alguns bloqueios, algumas privações, e nós estávamos lá em São Paulo, num restaurante comendo, e meu filho virou-se para mim e disse assim, de uma maneira muito, muito enfática, ele é racional, até onde pouca gente pode ser racional, ele virou e disse, pai, eu nunca gostaria de ter sido criado na igreja. Naquele momento eu fui apanhado de surpresa, mas eu disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não fiz por maldade, me dá graça. E eu virei-me para ele e disse, meu filho, me perdoe. Apesar da igreja ser um lugar com muitos problemas, e há igrejas que têm mais problemas do que outras, eu ainda acredito que a igreja é o melhor lugar, porque é um lugar onde Deus tem o nome dele nesse negócio. E eu quero te dizer, meu filho, que eu lamento de ter lhe trazido para a igreja, mas fique, por favor, livre, meu filho.
Seja livre. Você vai ser amado do mesmo jeito. Viva a sua vida como você bem achar que possa viver. Se você acha que foi a igreja que lhe proibiu de ir para a droga, vá para a droga, meu filho. Se você acha que é a igreja que te proibiu ir para a zona, vá para a zona, meu filho. Se você acha que foi a igreja que te proibiu de fazer as coisas que você tem vontade de fazer e não consegue fazer, pois você fica livre porque seu pai vai continuar amando você. E eu terminei de dizer isso e o garfo e a faca dele pararam. E ele ficou me olhando. Ou esse homem está doido, ele está falando coisa séria. E ele ficou me olhando. E os anos se passaram. E eu nunca mais falei nada com ele. Porque naquele dia eu disse, Deus, quando ele nasceu, o pastor Abuchaim me escreveu uma carta, e nessa carta dizia, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. E eu gritei, amém. Em todas as promessas de Deus há um sim e um amém. Tantas quantas forem as promessas de Deus, há um sim e um amém. E os anos se passaram. E Deus começou a trabalhar no turno da noite. Porque Deus trabalha enquanto você dorme. Porque quando você dorme, você não fica mais preocupado. Você está dormindo. A ansiedade é anti-Deus, é anti-fé. Preocupação é anti-fé. E quando você dorme, pelo menos naquela hora que você dorme, você consegue não ficar metendo onde Deus deve fazer. E Ele vai trabalhando no turno da noite. E Deus foi mudando as coisas, e o meu filho pegou uma empresa que era um problema, e os problemas foram acumulando, e de repente ele percebeu que ele não podia resolver, e ele ficava me mandando. Aqui nesse iPhone eu tenho todas as mensagens que ele me mandou durante uns 2 anos, e eu respondia para ele. Com textos bíblicos, às vezes, e às vezes com uma frase de um pensador, ou às vezes simplesmente com a frase de um velho pai. E um dia ele me liga e diz assim, pai, joguei tudo pro alto. E eu disse, se quer dizer com isto, você saiu da empresa? Ele disse, não. E o que você quer dizer com joguei tudo pro alto? Ele disse, joguei tudo nas mãos de Deus. Eu não pude mais conversar. Tentei dizer só amém, amém, e chorar. E ver como é que Deus faz nas coisas. Ele vai se casar, foi se casar o ano passado, e nós fomos a São Paulo, e lá na casa dele estava um amigo dele que tem um filho adolescente de 17 anos e ele é de uma igreja metodista lá em São Paulo, este amigo do meu filho. O meu filho saiu para comprar uma bebida lá fora, que não tinha qualquer coisa, ele saiu e vira-se o amigo dele e diz assim, pastor, eu quero lhe parabenizar pelo filho que você tem. Eu digo, eu não tenho nada a ver com isso. Ele só veio por mim. A única coisa que eu fiz com ele foi estragar. Ele disse, mas eu queria lhe dizer uma coisa. Ele me contou uma história. Eu tenho um filho que estava rebelde. Meu filho não quer igreja, não queria nada, ele está revoltado comigo, estava zangado comigo.
E então eu fui conversar isso com o Leonardo, com seu filho, e ele me disse assim: deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo, com meu pai, num restaurante aqui. E contou essa história. No dia que meu pai disse: meu filho, você é livre para fazer o que você quiser, ele me deu um nó que nunca mais desamarrou. O nó que ele me deu foi o seguinte: eu não tenho escolha. Nós ficamos protegendo as pessoas para que as pessoas não caiam e elas ainda pioram. O pai do pródigo, quando o filho disse assim: me dá a parte da herança que me cabe, o pai disse assim: toma, pode ir embora. Pode ir, que onde você for, e se você chegar lá no fim, no chiqueiro, eu estou lá. Eu posso não estar lá fisicamente, mas eu estarei lá no gesto de amor em te dar aquilo que você não tem direito. Isso é o absurdo da graça, do Evangelho, que não cercia ninguém, mas que dá liberdade para você ir pecar e se chafurdar no pecado, porque o maior do que o pecado é o sacrifício de Jesus Cristo, que é capaz de mudar as pessoas, não de fora para dentro, por lei, por condicionamento, mas de dentro para fora, com a graça e com o amor de Deus. Eu acredito nisto e eu não abro mão disto, porque só isso tem sido a força motivadora para ver as coisas acontecerem na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu conheço aqui agora e que eu vi como Deus fez e que está sendo feito. E é por isso que eu vejo que a família é um lugar precioso para a gente ter o projeto de conhecer um Deus que se envolve numa família humana e que toca em gente, que liberta gente de forma significativa. Ninguém aqui pode levantar e fazer aquela oração do fariseu: eu sou melhor do que ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Você e eu, acredito, somos da turma do publicano, e levantamos e dizemos: tem misericórdia de nós, Senhor. E a misericórdia do Senhor é a coisa mais importante desse mundo. Você quer saber como é que se evolui? Esvaziando. Você saber como é que se esvazia? Se humilhando. Você saber como é que se é mais esvaziado? É quando somos humilhados até a morte, e morte de cruz, com Cristo. E não temos mais que pelejar contra ninguém. Vamos brigar? Não temos briga. Nós temos abraços a nos dar. Você quer me dar um? Quer me dar um abraço? Quer ou não? Está com vergonha? Levanta aí. Gente, então vem você. Dá um abraço. Gente, isso pode ser superficial. Um testemunho acontecido hoje nesse acampamento, nesta festa. Uma pessoa. Nós estamos aprendendo a abraçar. Não abraço esse abracinho assim. Tudo bem? Não é isso aqui, é aqui. Enquanto abraçava uma pessoa aqui, ela disse assim: você não sabe o que está acontecendo. A minha história está sendo destruída aqui agora.
eu fui abusada, e neste abraço eu encontrei o amor de Jesus Cristo. Eu estava falando com a T e dizendo, abuso não é só sexual, não. Abuso é social. Abuso é de autoridade. Abuso é espiritual, religioso. Tem N formas de abusos. Nós forçamos as pessoas. Nós abusamos das pessoas. Agora nós temos o Evangelho do despreendimento de Jesus Cristo, para nos libertar e para a gente viver com a simplicidade do Evangelho. Que Deus nos conceda o privilégio de sermos pessoas menos complicadas, porque complicados somos, mas que Deus nos descomplique e que nós possamos não ficar vendo fantasmas e vendo problemas, mas possamos ser parte da solução do problema das pessoas. E lavar pé, e ajudar a tocar, e poder fazer destas reuniões em grupo, lugares terapêuticos, para que nós possamos ser curados das nossas mazelas. Não sei se alguém quer dar uma palavra, um testemunho. Eu estou querendo mudar nossa reunião dos homens lá e investir muito em homem na igreja. Às quartas-feiras nós temos reuniões de homens. Nós queremos investir mais em homens do que em mulheres. Deixa eu dizer, quando os homens assumirem o papel que eles têm de serem homens na casa, não ditadores, mas homens como Jesus foi homem, e poderem amar suas mulheres como Jesus amou a igreja, nós vamos ter a restauração da família. Amém. Ontem, uma psicóloga que estava conosco no casamento disse assim, o maior ministério que a Igreja Batista de Londrina tem é com os homens. Nós vamos investir em homens, viu, seu Silas? Você vai ter que agora andar comigo. Eu tenho uma coisa para contar para você, para mexer com homem. Porque homem adequado dentro de casa. E eu não sou um homem adequado. Nós podemos fazer com que as nossas famílias sejam menos sacrificadas, menos peso e vivam com mais alegria no ambiente familiar. Porque eu estou querendo mexer muito. Eu falei com o Dr. Van Dyke lá na terça-feira e contei mais ou menos como é que a gente faz. Ele diz assim, você está fazendo prato feito. Você tem que botar esse povo para comer por conta própria. Eles precisam descobrir a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo por eles mesmos e não trazer lições preparadas pelo pastor que está fazendo. É assim que nós começamos, não foi, Cláudio? E é assim que nós vamos continuar. Então, se alguém quiser nos ajudar aqui agora, testemunhando alguma coisa da parte do Senhor, sim, senhor. Quando o Senhor falou de ser humilhado, falou de ser esvaziado, o Senhor tem feito uma obra na minha vida.
ele começou me esvaziando. E ele tem feito muita coisa para me humilhar. E eu tenho agradecido a ele. No final do ano passado, eu estava no supermercado, eu trabalho com vendas, e eu sempre tive aquele pensamento que tudo pode acontecer com os outros, mas não com aquele que é filho de Deus. Mas quando você é filho de Deus, é que vai acontecer, porque Ele te ama. E eu estava no supermercado, e eu estava saindo da porta do supermercado, e o assaltante me pegou com uma arma, e me levou para dentro do supermercado. E me jogou no chão, eu e o dono do supermercado, e me chutou, e me humilhou, e me bateu. E naquela hora, eu fiquei deitado no chão, louvando ao Senhor, e agradecendo ao Senhor, e sabendo que o meu Senhor foi muito mais humilhado. Aquilo não era nada perto do que o Senhor passou. Ele foi humilhado por mim. Ele me mostrou naquela hora o que Ele passou por mim na cruz, e me levou a morrer com Ele. E Ele tem feito essa obra comigo, dia após dia, de ser humilhado, de saber o que Cristo passou por nós. E, como o pastor falou, essa questão do toque. Eu já contei essa história uma vez, o pastor sabe dessa história. Eu vivi muitos anos sem tocar meus filhos, sem dar um beijo nos meus filhos, porque eu não fui beijado pelo meu pai, eu não fui beijado pelo meu avô, porque isso é uma cultura idiota, que fala homem que é homem não chora, homem que é homem não se beija. Isso é uma cultura maligna. Mas o Senhor tem me tratado dia após dia. Com a ajuda da minha esposa, Ele vem me tratando. Até um dia que ela disse para mim assim: você não beija os meninos, você não abraça os meninos. E o Senhor começou a trabalhar aquilo na minha vida, mas não é fácil. E eu pedi a misericórdia dele: Senhor, tem coisa errada comigo. Preciso tocar meus filhos, preciso beijar meus filhos. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, e tem feito isso. Isso é uma obra que Ele começou e Ele vai terminar. Não é fácil, mas Ele é misericordioso, e Ele está comigo. Então, não perca tempo. Beije teu filho. Você que é filho, beije teu pai. Abrace teu pai. Dá o toque. Porque o Senhor está com você. E a cura está no Senhor e Ele está com você. Amém? Bem, queridos, igreja não é um lugar de gente perfeita. É um lugar em que o perfeito encontra gente imperfeita e com a sua graça Ele trabalha nessas pessoas. E Ele vai trabalhando e nos aperfeiçoando para que nós sejamos de dia em dia conformados com a imagem de Jesus Cristo. Amém. Ok. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.